E nesta terça-feira, 27 de junho, os preços voltaram a cair agressivamente na Bolsa de Chicago para soja, milho e trigo. Quem liderou as baixas foi o trigo, fechou o dia com mais de 5% de queda. Na sequência veio o milho, caindo mais de 4%, e a soja apresentando aí uma baixa também bastante agressiva de mais de 2% na sessão de hoje. Para nos ajudar a entender esse movimento, saber se ele tem mais espaço para continuar e, claro, como se traduz para o produtor brasileiro e para os nossos preços aqui no Brasil, conosco na tarde de hoje, Luiz Fernando Gutierrez, analista das Safras e Mercado, que vai chegando já para tentar explicar esse movimento, que não foi tímido, né, Luiz? Foi um movimento agressivo de baixas nessa terça-feira. Teve motivo para tudo isso? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que te agradecemos. Bem-vindo ao mercado climático norte-americano, né, Carlinha? A gente lembra, né, que esses meses aí de junho, julho e agosto, principalmente, costumam ser muito voláteis, né? Porque o mercado olha para a nova safra americana, olha para as condições de lavouras, olha para os mapas climáticos, para os próximos dias, para o próximo mês, para as tendências de clima, e vai se ajustando frente a isso. A verdade é que o mercado ele ganhou muita força, né, na segunda quinzena de junho. Na verdade, acho que desde o início de junho dá para dizer, né, que ele começou um movimento positivo aí. Ganhou muito terreno, né, se valorizou bastante no caso da soja. Muito em cima de condições das lavouras que vieram piorando desde o primeiro relatório. A gente lembra que ontem a gente teve o relatório atualizado aí, semanal do USDA, e a terceira semana consecutiva que o USDA traz uma piora nas condições. E não é uma piora de 1 ponto percentual ou um pouquinho só. São pioras aí consecutivas de 2, 3, 4 pontos. Né? Então é muita coisa. A verdade é que o mercado estava entendendo, ou continua entendendo de alguma forma, que com essas condições atuais das lavouras, o USDA vai ter que cortar a produtividade esperada no relatório agora do dia 12. É 12, se não me engano, 12 de julho. Porque não tem como, né? A gente se comparar com o ano passado, as condições estavam muito melhores no ano passado, e o USA está trabalhando nesse momento com uma produtividade recorde para os Estados Unidos, no caso da soja. Então, assim, o mercado subiu muito, e sempre quando ele sobe muito, ele abre espaço para correções técnicas, né? Porque a gente lembra que boa parte, ou grande parte, dos contratos futuros estão na mão de fundos especuladores. E os fundos, eles realizam lucros, né? Eles têm lá os seus objetivos, seus stop gains, e quando chega em determinado patamar, eles realizam lucros para depois voltar a comprar num patamar mais baixo, para voltar a trabalhar com a tendência que, de alguma forma, nesse momento, aponta para cima. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é que já vinha no mercado sobrecomprado, né? Com um acúmulo muito grande de ganhos aí nas últimas sessões, né? Umas 2, 3 semanas aí de ganhos. E isso sempre abre espaço. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a gente tem um relatório de área plantada agora na sexta-feira, um relatório importante. Tá? Eu não acho que o USDA vai aumentar muito a área americana, mas como o plantio foi rápido nos Estados Unidos, né, durante todo o período de plantio, eu acho que tem espaço sim para o USDA trazer uma área um pouquinho maior nos Estados Unidos. Né? E o terceiro ponto é que choveu em alguns estados nos últimos dias. Não foram chuvas em todo o cinturão produtor como são necessárias nesse momento, mas choveu ali nas Dakotas, choveu bem, um pouco mais ao sul choveu bem também. O miolo ainda está faltando um pouco de chuva, mas a gente não tem uma ausência total de chuvas também. Os mapas ali para frente, para o mês de julho, apontam para uma probabilidade um pouco maior de chuvas acima da média, o que pode ajudar bastante. Então, são esses três fatores, Carla, né? Um lado técnico, um lado essa questão da área, que eu acho que pode aumentar um pouquinho, talvez uns 500 mil acres aí, o que aumenta o potencial produtivo americano, né? Sim. E essa questão agora do clima, aparentemente um pouco melhor para julho, mas acho que tem que ser confirmado, tá? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, obviamente, o mercado um pouquinho mais agressivo nos ajustes hoje, mas é isso aí, mercado climático americano é isso, a gente tem que ficar de olho. E é por isso que a gente tem falado, né, Carla, para os produtores principalmente, para aproveitar esses movimentos de alta, né? Não é à toa que a gente vem falando há um bom tempo. Olha, quando o mercado climático aparecer, ele vai trazer oportunidades, e o produtor tem que aproveitar essas altas em Chicago aí,
porque a tendência, de uma forma geral, ainda é de uma grande safra americana. Não dá para falar que a safra americana está quebrada já, que vai subir até $16. É muito cedo para falar isso, né? Vai depender muito agora do mês de julho e do mês de agosto. Então, é isso. Eu acho que a mensagem é essa. O produtor tem que ficar atento aí para aproveitar esse mercado climático, que às vezes vai ajudar ele e às vezes não, como no caso de hoje. Luiz, como é que você está, nesse momento, entendendo a continuidade da influência dessas informações? Porque nós temos esse relatório no final da semana diária, depois a gente tem um relatório nesses primeiros dias de julho com as novas estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E a gente tem essas previsões de melhora. Agora, até que essas previsões forem se confirmando, o mercado tende a seguir muito volátil ou tem espaço para as novas baixas? O quanto de espaço ainda tem para a influência desses fatores que a gente acabou de elencar aqui nessa sua primeira parte de fala? Eu acho que assim, mesmo que o clima melhore agora nas próximas 2 semanas antes do relatório, não vai mudar muito a situação das lavouras, tá? Dificilmente a gente vai ver no próximo relatório de condições uma melhora de 2, 3 pontos percentuais. É difícil tu cair 3 pontos e na próxima tu subir 3 pontos. É muito difícil acontecer. O que pode acontecer é o uso trazer uma manutenção. Olha só, parou de piorar. Já é uma indicação positiva, tá? Dificilmente vai melhorar muito. Então, assim, mesmo que o clima seja um pouquinho melhor agora nos próximos dias, eu acho muito difícil o USA não cortar a produtividade, tá? Claro, a gente vai ter que ver o que ele vai trazer na área. E, como eu falei, eu acho que ele pode aumentar um pouquinho a área. E aumentando em 500 mil acres, a gente está falando de um potencial aí um pouquinho, em torno de 1 milhão acima do que a gente tinha, tá? Iria para 123,5, alguma coisa assim, em se manter na produtividade média, mas a gente espera um corte de produtividade. Então, se usa cortar aí 0,5 ou um bushel por acre de produtividade, a gente já vai para uma safra de 121, talvez. Então, é um corte, não é um super corte de produção, não muda tanto o quadro de oferta e demanda americano, mas é um corte que indica que as lavouras não estão em condições tão boas e que, se o clima não melhorar de fato, né, em julho e agosto, a gente pode ter novos cortes. Então, assim, existe espaço sim para a gente ter um pouquinho mais de ajustes negativos, mas eu acho que a gente tem um certo suporte em cima dessa possibilidade crescente do USA cortar a produtividade americana e cortar produção, né, consequentemente, e também cortar estoque no relatório do dia 12. Então, assim, a gente tem que esperar muita volatilidade, existe espaço para a continuidade do movimento negativo, mas eu acho que o mercado tem um certo suporte. Então, claro, tudo vai depender do que o USA nos trouxer aí na sexta-feira e no próximo dia 12 de julho, principalmente no dia 12, né, para a gente entender melhor como é que ele está enxergando essa safra americana aí que está em pleno desenvolvimento. Luiz, detalhando um pouquinho a questão de clima, de previsão, o que os mapas estão nos mostrando agora? Hoje eu pude apurar que a gente tem, de fato, para os próximos dias, para as próximas semanas, uma melhora das chuvas e também temperaturas que podem ficar um pouco mais amenas, ou quando elas se elevarem, virão acompanhadas de chuvas ainda nas previsões, sem se confirmar. Esse é um cenário que, de fato, precisa se confirmar para que a safra americana volte a respirar. O que os mapas estão nos mostrando até o período que vocês conseguem analisar? Exato. Os mapas de produtividade, probabilidade, estão apontando para chuvas acima, uma chance maior de chuvas acima da média nos próximos 14 dias. Os mapas de previsão de chuva acumulada realmente apontam para chuvas em todo o cinturão, mas pelo que a gente está acompanhando, não são grandes acumulados ainda, mas não tem ausência de chuva, que é uma coisa importante. E, de fato, temperaturas mais baixas, que é uma coisa bastante importante, né? Porque quando a gente tem uma umidade mais baixa, o que mais preocupa é a temperatura. Se a gente tiver uma umidade baixa com temperatura alta, a gente vai ter problemas grandes. Se a gente tiver uma umidade baixa e temperaturas mais amenas, os problemas não são tão grandes. Então, assim, a questão das temperaturas também, né? O USA está apontando para uma probabilidade de temperaturas mais amenas nos próximos dias. Então, eu acho que essas duas coisas, Carla, eu acho que essa melhora nas chuvas esperada, né, para os próximos 14 dias, com a probabilidade de chuvas acima da média, com temperaturas mais amenas, trazem um ambiente um pouco mais positivo. E para o mês de julho como um todo, como eu falei no início, os mapas estão apontando, ou alguns mapas estão apontando para chuvas melhores, tá? Para chuvas dentro do normal ou um pouco acima da média,
o que não era apontado há um mês atrás ou há 45 dias atrás. Então tem uma melhora para o mês de julho. Óbvio que tem que se confirmar, né? Mas em se confirmando, a gente pode começar a ver uma melhora nas condições de lavouras ao longo de julho, e aí sim, em se confirmando esse clima um pouquinho melhor, o mercado pode perder um pouquinho mais de terreno. Mas eu ainda acho que o mercado ainda tem um certo suporte, porque, como eu falei, o USA deve cortar a produtividade americana no dia 12, e dependendo do número que ele trouxer, a gente pode ver um novo fôlego aí no curto prazo para Chicago. Luiz, hoje a gente viu a soja terminar o dia com 2%, pouco mais de 2% de queda, o milho 4%. Mas, diferente de outros anos, o plantio da soja também aconteceu mais cedo esse ano. Essa diferença em relação a anos anteriores, ela vai fazer diferença lá na frente ou nesse momento onde as condições ainda estão adversas para a soja e para o milho? Tu tem uma janela de recuperação um pouco maior, né? Como o plantio foi muito rápido, tanto na soja quanto no milho, essa janela de recuperação aumenta. E também lá na frente diminui a possibilidade de a gente ter problemas de colheita, né? Aquela questão envolvendo principalmente o início da neve em alguns estados e algumas chuvas acima da média aí que podem acontecer. Então, olhando para plantio, é como a gente falou, né? A gente vem falando, a largada da safra americana é muito boa, foi muito boa no mês de maio e início de junho. Porque o plantio foi muito rápido, o clima ajudou, não faltou chuva. A gente tem em alguns estados, sim, uma umidade baixa acumulada nos solos, né? Principalmente ali no estado de Kansas e Nebraska. A gente tem que acompanhar esses mapas aí de umidade, que são bem importantes, né? É importante que ela não avance para o centro, ela está começando a avançar para o centro, então é por isso que a gente tem que ter chuva. Mas, como eu falei, esse plantio mais rápido possibilita uma janela de recuperação um pouco maior. Então, a gente tem um espaço para recuperação, né, tanto na soja quanto no milho, um pouco melhor, e é por isso que a gente tem também um ambiente um pouquinho mais favorável, né? Mas daqui para frente o que vai contar mesmo é se chover ou se não chover e a quantidade de chuva aí que vai atingir os principais estados produtores. Luiz, por mais que esse seja o centro das discussões do mercado e tenha realmente promovido aí nas últimas semanas intensas oscilações dos preços, essas baixas todas que a gente viu hoje, elas são motivadas essencialmente pelo clima, mas há outros fatores com uma força semelhante que ajudam nessa pressão ou que tenham, claro, uma presença no mercado, mas não com a mesma força, atuando nesse momento para ajudar a promover esses recuos em Chicago? Eu diria que sim, como eu comentei inicialmente, né, Carla, eu acho que hoje, principalmente, a gente tem fatores técnicos, né, que deram mais força para o movimento. Né? O clima não melhorou tanto assim para o mercado despencar de uma hora para outra. A gente tem uma melhora, mas não é assim, vai chover bastante em todos os estados produtores nos próximos 14 dias. Não é isso. A gente vai ter uma melhora, mas eu acho que o movimento foi acentuado porque o mercado estava muito sobrecomprado. A verdade é essa, ele subiu muito, muito rapidamente. É só a gente olhar o gráfico, né? E praticamente todas as posições aí subiram muito rapidamente, né, nos últimos dias. E isso sempre abre espaço para ajustes negativos, né, de realização de lucros. Como eu falei, boa parte dos contratos está na mão de agentes não comerciais, que são agentes especuladores, que não têm soja física, né? E eles naturalmente eles trabalham com comprar a soja num patamar mais baixo. Quando ela atinge o objetivo, a gente liquida a posição. E a gente tem que pensar num macro. São muitos fundos fazendo isso, são muitos contratos sendo negociados, o volume é muito grande. E a gente então sempre tem espaço, quando o mercado sobe muito, para um movimento acentuado de correção, porque parte desses contratos estão na mão desses fundos que especulam com isso. Né? O produtor pode não gostar, mas é assim que o mercado funciona. Tem que entender que é assim que o mercado funciona e, querendo ou não, esses fundos aí dão liquidez para o mercado, né? Ajudam na liquidez do mercado. Então, mas eu acho que sim, eu acho que uma parte desse movimento, talvez a mais pesada, né? A maior força de hoje foi uma questão técnica, assim, de um mercado apontando para sobrecompra já algumas sessões. Então, hoje o mercado resolveu, aí os fundos resolveram entrar mais forte na realização de lucros, aí, o que ajudou a acentuar essas perdas. Luiz, essas baixas todas na soja, essencialmente, elas ajudaram a promover um movimento contrário dos prêmios aqui no Brasil? Houve um respiro dos prêmios em função dessa baixa toda? Sim, melhoraram um pouquinho, mas a grande questão é que os prêmios ainda para os mais curtos, tá? Para julho, agosto, até mesmo setembro, eles estão ainda bastante pressionados. Eles não conseguem compensar Chicago, né, tanto quanto poderiam em um mercado com uma menor oferta. Exatamente porque a gente tem muita oferta disponível ainda.
A gente tem um atraso de comercialização, que a gente vem comentando há muito tempo, né? Isso joga contra preço, porque o produtor está represando a oferta e ele vai ter que vender em algum momento, e as trades sabem disso, sabem que tem muita oferta para ser vendida ainda, né? Para elas comprarem. Isso faz parte do mercado, né? Não é, tem muita gente acha que algumas trades estão sacaneando, que estão jogando o prêmio para baixo. Não, é porque tem muita oferta e não adianta, né? Muita oferta acaba pressionando o preço. Então, assim, os prêmios se recuperaram um pouquinho hoje, sim, mas não a ponto de compensar todas as perdas de Chicago, porque tem muita oferta disponível ainda para ser negociado no Brasil, e isso impede uma recuperação maior dos prêmios. A gente acha, sim, que a maior parte do movimento negativo, Carla, só para complementar, principalmente dos preços internos, mas também dos prêmios, né, que acabam formando esses preços, já passou, tá? Eu acho que o pior já passou. A gente sempre tem algum espaço para algum ajuste negativo, mas o pior já passou. Eu acho que à medida que a gente for avançando para o segundo semestre, mais para o meio, para o fim do segundo semestre, os prêmios devem esboçar alguma reação. A gente não pode esperar prêmios 100, 150, 200 pontos acima de Chicago, como a gente viu em anos anteriores, porque a gente tem muita oferta, né? Mas eu acho que tem espaço para alguma melhora assim no segundo semestre. Mas, respondendo diretamente, a gente teve uma melhora hoje, mas não foi tão grande aí, porque a gente tem muita oferta ainda pressionando esses prêmios mais curtos. É interessante a gente observar esse movimento, Luiz, porque acho que o que mais o produtor tem se questionado agora é como esse movimento em Chicago está influenciando a formação dos preços aqui no Brasil. A gente tem essa questão dos prêmios, tem a questão do dólar, e a gente viu na última semana, quando houve um movimento importante de alta nos preços, haver também um movimento de comercialização importante de soja no Brasil. Como é que essa semana está começando? O que a gente pode destacar do mercado nacional como pontos de atenção para o produtor brasileiro? Ela começou mais lenta, né? Até porque a gente não teve grandes valorizações essa semana, pelo contrário, hoje a gente teve uma grande desvalorização, então acabou que retraiu os produtores de novo, tá? Mas esse movimento que a gente teve realmente ao longo do mês de junho, né, na maior parte dele, foi muito positivo porque os produtores aproveitaram, né? Eles estão mostrando que eles estão ligados no mercado e aproveitaram essa recuperação dos preços, né? Por mais que câmbio não tenha ajudado tanto, na verdade atrapalhou, né? Porque caiu bastante nos últimos tempos. Eles aproveitaram os movimentos positivos de Chicago, que acabaram trazendo valorização dos preços internos e acabaram negociando mais soja. Como eu falei, ainda está bastante atrasada a comercialização, tem que avançar mais, mas é isso, acho que a dica é essa, eles têm que continuar aproveitando esses movimentos positivos, esses repiques de Chicago, né? E daqui a pouco aproveitar um Chicago em alta e pegar um câmbio um pouquinho mais nervoso também em alta para fazer um pouco mais, porque ele tem que entender que a gente tem muita oferta disponível no Brasil, isso não vai mudar, não vai aparecer uma demanda do nada para tirar esses 9 milhões de toneladas que a gente está esperando para estoque no final do ano, né? Então, ele tem que entender que o ambiente esse ano é um ambiente de preços mais fracos e qualquer respiro nas cotações, como está acontecendo agora, tem que ser aproveitado, o produtor tem que olhar, tem que aproveitar, tem que fazer escalonamento de vendas, porque a gente estava num ambiente muito negativo anteriormente e qualquer respiro, como a gente está falando agora, é algo positivo, melhora a margem dele e tem que ser aproveitado. Luiz, você imagina que o produtor vai ter oportunidades diferenciadas, momentos melhores para comercializar, inclusive a safra 23-24, nessas próximas semanas ou durante essa intensidade do mercado climático norte-americano? Sim, acredito que sim. É óbvio que vai depender de clima, né, Carla? Então, assim, a possibilidade existe, né? O mercado está demonstrando uma certa firmeza bem interessante, né? A gente não pode dizer que o mercado saiu de uma tendência de baixa ainda, porque eu acho que ainda não, mas no curto prazo ele está demonstrando uma firmeza. Se o clima não ajudar em julho, o mercado vai voltar a subir, ou vai continuar subindo, né? Mas vai voltar a subir aí frente às perdas de hoje, e aí ele vai ter mais uma oportunidade. Mas assim, o produtor não pode apostar que o mercado vai voltar para os 16, 17 dólares, porque provavelmente não vai voltar. Movimentos positivos, como os que a gente viu ao longo de junho, né, mais fortes, são movimentos favoráveis para ele, então o produtor tem que aproveitar, levando em consideração que pode esse movimento continuar agora em julho se o clima não ajudar, mas ele tem que entender que se o clima ajudar, a gente pode ter uma correção negativa realmente maior e o mercado voltando para as tendências de baixa, que é o que reflete uma grande safra americana. Então, depende muito do produtor, dele querer arriscar ou não. Eu acho muito arriscado ele carregar muita soja mais para frente,
mas é ficar de olho e aproveitar esses movimentos que eu acho que pode sim ainda ajudar ele agora ao longo do mês de julho. Te preocupa ainda o ritmo de comercialização da safra nova, Luiz? Sim, a safra nova está bastante atrasada, assim como a safra atual, né? Tá bem atrás do que deveria estar em comercialização. Eu até entendo, né? Porque o produtor não está conseguindo os preços que ele estava esperando, né? Ele tem que avançar porque, de novo, se ele não avança, isso joga contra o preço lá na frente. Foi o que a gente viu nessa temporada, quando a safra entrou, os preços despencaram por uma necessidade de venda, né? Dos produtores que estavam represando as vendas. Então isso joga contra o preço lá na frente. Então, sim, ele tem que aproveitar esse movimento positivo em Chicago, não só para negociar a safra disponível que ele ainda tem, mas também e principalmente para negociar a safra nova, para começar a fechar custos de safra nova, porque se os Estados Unidos escolher uma safra grande, talvez até não recorde, mas uma safra de 120, 119, e o Brasil e a Argentina plantarem uma área maior no ano que vem, nesse ano, na verdade, na próxima temporada que começa nesse ano, e o clima ajudar, a gente vai ter uma recuperação da produção, principalmente da Argentina no ano que vem. Então a gente vai ter mais soja disponível. Sim. E a gente pode ter mais pressão lá na frente. Então é importante ele entender que para ele ter preço mais alto lá na frente, ele precisa também de problemas produtivos na América do Sul. E a gente não pode trabalhar com isso nesse momento. E a gente, é isso que, inclusive, Luiz, traz essa perspectiva negativa para os prêmios, inclusive da safra nova, que também estão pressionados nesse momento, esse sentimento de que a gente vai ter uma oferta recomposta na América do Sul? Exatamente, até porque assim, a gente vem de 3 anos consecutivos de laninha, né? Com 3 anos consecutivos de grandes perdas na Argentina, sendo essa perda desse ano uma perda histórica. Tudo leva a crer, ou nós a crermos inicialmente, que a Argentina deve ter uma recuperação de produção. Se vai ser 50 milhões de toneladas? Provavelmente não. Mas acima de 40, provavelmente sim. Até porque anos de El Niño não costumam, historicamente, ser anos ruins para a produção argentina e também para a produção brasileira, de uma forma geral. Então, a gente tem que trabalhar com uma produção grande no Brasil e na Argentina no ano que vem. Tá? Obviamente que vai depender de clima, mas inicialmente, nesse momento, como a gente não consegue olhar muito para frente no clima, a gente tem que trabalhar com o El Niño. O El Niño costuma ser costuma trazer produções boas para a América do Sul, então ele tem que entender que a gente pode sim ter uma produção grande lá na frente que pode voltar a pressionar preço, e é por isso sim que a gente tem prêmios pressionados também para 2024. Luiz, o Jonathan Marques, ele te faz uma pergunta, deixa eu recuperar aqui. Acho que ele... acho que não temos mais. Ele perguntava sobre essa lentidão nas saídas de soja, se há algum motivo a mais, além da logística, para uma lentidão dessa saída de soja do Brasil. Você vê algum problema a mais, além da nossa capacidade logística limitada? Não. A gente teve, no meio de maio, mais ou menos, um problema de recebimento na China, tá? Em alguns portos chineses. Mas isso já está superado e só atrasou um pouquinho os nossos embarques. Agora a gente pode ver os registros de lineups aí estão muito fortes. A gente vai atingir um recorde de exportação nesse ano. Tudo leva a crer que a gente vai exportar acima de 90 milhões. A gente já está no acumulado com relação ao ano passado 10, 12 milhões acima. Então a gente está muito forte. Então assim, não tem nenhum grande problema aí que a gente deve ver daqui para frente com relação ao escoamento da safra. A gente está conseguindo escoar normalmente agora. A gente tem os nossos problemas normais, né, que a gente já conhece, mas nada além disso. Então a gente vai ter uma exportação forte, a gente está conseguindo escoar bem. Tem que cuidar da China, mas eu acho que a China não vai ter nenhum grande problema, salvo alguma surpresa para receber a soja agora. Então assim, eu não vejo nenhum grande problema adicional com relação ao escoamento da soja brasileira. Luiz, uma última pergunta. Tem demanda para toda essa soja, né? A soja brasileira continua muito atrativa para os compradores e eles estão bastante presentes por aqui, não? Sim. Como eu falei, os lineups estão cheios aí, estão 10, 12 milhões acima do ano passado, mostrando que a China está estacionada aqui, principalmente a China, né? Comprando a nossa soja segue muito competitiva, segue chamando a atenção dos compradores. Então, assim, tem demanda. Para toda ela, eu diria que não, porque como eu falei, a gente deve exportar recorde de 94 milhões, é o nosso número. A gente deve esmagar recorde nesse ano também internamente no Brasil. E mesmo assim, por conta do tamanho da produção que foi muito grande, a gente vai ter um aumento de estoque brasileiro. Então, assim, tem demanda para a maior parte da soja, mas como a oferta foi muito grande, a gente deve ter um estoque maior nesse ano. E é isso que ajudou bastante a pressionar preço no primeiro semestre e deve impedir que a gente tenha uma grande recuperação de preços no segundo semestre. Eu acho que a gente vai ter uma recuperação, mas não tão grande.
por conta dessa oferta, desse estoque de passagem maior que a gente deve ter. Luiz, muito obrigada, meu amigo, por tantas orientações ao produtor brasileiro, por essa dissecação do mercado de hoje que está difícil de entender. Hoje já foi dia de plano safra, o produtor está cheio de informações na cabeça, precisa alinhar todas elas. É sempre bom ter você com a gente, para a gente ter esse entendimento simples, claro e bastante direto do mercado que a gente está vivendo. É preciso viver esse mercado, que mais momentos como esse virão, né, Luiz? Exatamente, eu fico à disposição, cara. Estou à disposição aí para a gente conversar. O mercado deve ser muito agitado nos próximos dias, então a gente vai ter bastante o que falar aí. Te agradeço pelo convite mais uma vez. Nós é que te agradecemos pela disponibilidade de sempre, Luiz. Obrigada. Boa semana para ti, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, nos trazendo, portanto, o cenário para esse momento. Temos uma semana de negócios mais lentos no Brasil, naturalmente, com essas baixas que se observam. E, claro, o mercado é o mercado norte-americano, é o mercado climático norte-americano. Outro dia até comentaram lá no Fala Produtor, né? A Carla Mendes está sempre trazendo notícia ruim. Aí, bem hoje, eu fui assumir a bancada para te trazer as informações do mercado, do fechamento do mercado da soja, num dia em que a gente termina o dia com mais de 2% de queda, não só na soja, mas 4% de perda no milho. Esta é a característica do mercado climático norte-americano. Volatilidade e oscilações sempre muito agressivas, para cima ou para baixo. Antes dessas baixas desses últimos dias, né, dessas últimas sessões, a soja já havia acumulado um ganho de 20% na Bolsa de Chicago. Então a gente vai vendo que a chegada desses mapas, mostrando chuvas melhores, né, para o Corn Belt, chuvas melhores ali para regiões importantes de produção dos Estados Unidos, vão promover essa derrubada mesmo dos preços. É natural que isso aconteça. Os prêmios aqui no Brasil, diante dessas perdas em Chicago, subiram um pouquinho, mas de forma insuficiente para equilibrar a balança, mas deram um respiro. Mas os nossos negócios, volto a dizer, estão um pouco mais lentos, até porque o dólar hoje 4,80, né? Um dólar ainda bem abaixo dos R$5 e também bastante volátil nas últimas sessões, hoje com uma alta até considerável, 0,7% para R$4,80. Então o produtor vai tentando estabelecer uma boa conexão com esses três vetores de formação de preço, dólar, Chicago e prêmios. Os prêmios tentando respirar, o dólar volátil e Chicago então nem se fala, e vai fazendo os seus negócios. Para a safra nova, a gente ainda tem também uma lentidão nos negócios, uma lentidão no avanço do comércio, e claro, isso porque temos ali preços também recuando em Chicago, mas prêmios muito pressionados lá para diante. A gente tem o sentimento de que vai ter uma safra recuperada na Argentina e tudo mais. Inclusive, a gente ouviu também alguns comentários, a safra 23-24 do Brasil não foi nem plantada. Minha gente, o mercado futuro trabalha mesmo com isso, estimativa, e depois vai se ajustando às perdas ou aos aumentos, e assim a gente vai observando. No final dessa semana, se preparem, tem 2 relatórios importantes do USDA. O primeiro é de área plantada, então a área pode vir reajustada nesse relatório do dia 30 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e o outro é o de estoques trimestrais de grãos na posição em 1º de junho também nos Estados Unidos, e também chegando pelo USDA às 13 horas, horário de Brasília. Combinado? Vamos ver como é que ficaram os preços para a gente finalizar esse boletim. Números na sua tela. Julho, 14 dólares e 95 centos por bushel, caindo 26 pontos hoje. O agosto, 13,95, 29 pontos de baixa. Setembro, 13 dólares e 8, caindo 28 pontos mais 25. O novembro, 12 dólares e 94, a baixa de 28 pontos mais 75. No milho, as quedas também foram significativas. Julho, 6,23, 14 pontos mais 25 de alta. E nos contratos mais alongados, o buraco já foi mais profundo, né? Setembro, 5,56, o dezembro, 5,61, o março, 5 dólares e 70 centos por bushel. As baixas variaram aqui nos contratos mais longos, de 26,5 a 27 pontos mais 25. Quando a gente passa a checar os preços do trigo, a gente vai ver que as baixas foram ainda mais agressivas. Julho, 6,85, queda de 39 pontos mais 25. Setembro, 6 dólares e 99, 39 pontos mais 25 de queda. O dezembro, 7 dólares e 16, 39 pontos e meio. E o março, 7 dólares e 31, com 39 pontos de queda. E só para a gente finalizar, a gente recebeu aqui uma pergunta do Adalberto Prete, que pergunta pra gente o que é o prêmio, se a gente poderia explicar. O prêmio, Adalberto, é uma espécie de
ágio ou deságio que o preço sofre de acordo com o cenário de oferta e demanda. Se a gente tem uma oferta mais contida, uma demanda muito agressiva, como aconteceu no ano passado, onde a gente tinha, né, uma quebra de safra no Brasil muito agressiva, a América do Sul perdeu 40 milhões de toneladas de soja, a gente tinha prêmios positivos, ou seja, valores que são colocados acima da referência de Chicago para promover, então, os negócios, para promover a venda. Então a gente estava falando de um preço de até 2, 3 dólares acima de Chicago. Então Chicago mais 2, 3, 2 dólares e meio acima dessas referências por bushel, e aí fazendo a conversão para os preços em reais por saca, você tem a interferência do prêmio. Nesse momento, onde a gente teve uma safra recorde no Brasil, uma demanda também forte, mas problemas logísticos, nós tivemos prêmios negativos, ou seja, Chicago menos aquele valor que o mercado também vai colocando, as empresas, os compradores e vendedores, colocando para tirar um pouquinho de Chicago, para o mercado se ajustar à realidade daquele momento e poder também efetivar os negócios. Então são ágios ou deságios que o preço em Chicago sofre na hora de se juntar com Chicago e dólar, formar preços aqui no Brasil. Em linhas gerais, né, numa explicação bastante simplista, esse é o papel do prêmio, um ágio ou um deságio sobre o preço, geralmente de Chicago, para formar então o preço aqui no Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua. Na sequência, o Jonathan Simeão assume a bancada para a gente falar dos 136 anos do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. É um instante só, a gente volta já. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.